E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar sobre a treta de Oprah Winfrey contra Michael Jackson. Por mais que de certa forma essa treta ela exista basicamente de um lado sendo o atacante, né? Eu acho que é importante eu trazer ela aqui porque em vários vídeos eu já mencionei o quanto eu sim me tornei uma pessoa frustrada em relação a Oprah e esse vídeo aqui vai explicar exatamente isso pra vocês, vai explicar sobre essa treta dos dois e como ela foi uma das pessoas que mais projetou as mentiras inventadas sobre Michael Jackson para a grande mídia e o grande público, tá? E foi a partir de quando eu comecei a analisar tudo isso que eu comecei a colocar uma balança em relação a Oprah, em relação a todo esse aspecto militante de saúde mental que ela tanto aí se preocupa em ficar fazendo propaganda. Mas antes da gente começar esse vídeo aí, eu já quero aproveitar e convidar vocês para se inscreverem aqui no canal se você não é inscrito. Vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Bom, vamos começar refletindo um pouco onde começa, afinal de contas, toda essa relação da Oprah com o Michael Jackson, né? Em 1993, a gente tinha um Michael Jackson acabando uma era que foi, assim, muito marcante na vida dele, que foi a Dangerous, né? A Dangerous, de certa forma, foi a penúltima grande era de Michael Jackson, porque foi a era onde ele trouxe um novo álbum com novos produtores, onde ele fez uma era com uma turnê muito maravilhosa, onde ele veio aqui no Brasil. Então, assim, a gente tem uma relação com a era Dangerous muito marcante e também possa ser a era de imagem do Michael Jackson, onde ele é mais reconhecido. Tá? Então, por causa de todos esses aspectos, a era Dangerous ela é muito importante e marcante. Só que o que acontece? Entre o ano de 91 e 92, o Michael ficou por conta disso e em 93 a Oprah começou a procurar ele e a equipe dele para conseguir uma entrevista sobre Michael Jackson. E qual que era o negócio dessa entrevista? O Michael, gente, por todos os ataques que ele vinha sofrendo da mídia há muito tempo, já tinha 14 anos que ele não dava entrevista mais, porque ele não confiava na white press, né, que é essa mídia dos brancos. E realmente, gente, não dava para confiar. Ele sabia que tudo que ele falava ia ser usado contra ele de certa forma. Então, ele se mantinha no canto dele, vivendo ali a verdade dele, a vida dele, cuidando das coisas dele, distante exatamente da white press. Só que pela influência da Oprah, a insistência da Oprah, o Michael acabou cedendo e falou: vamos fazer então uma entrevista reveladora, vamos botar pra fora isso, quem sabe isso não ajuda as pessoas a se educarem, a entenderem o que são as mentiras, como que essas mídias e elas destroem a pessoa simplesmente por causa do dinheiro, enfim. O Michael topou fazer uma coisa reveladora mesmo e que assim, ele responderia abertamente esses temas polêmicos. E o que é o negócio? A Oprah, gente, sendo a entrevistadora que ela é, tendo a influência que ela tem e ter conseguido essa entrevista, isso foi o ponto mais alto da carreira dela, porque essa entrevista foi vista por mais de 90 milhões de telespectadores, sendo uma das entrevistas mais vistas de todos os tempos na televisão. Além disso, serviu para conseguir fazer oficialmente o status da Oprah virar completamente para uma das pessoas mais influentes mesmo do meio comercial e de entrevistas ali dos Estados Unidos na década de 90. Então, assim, tudo na vida dela mudou por causa dessa entrevista. E o teor da entrevista, ele é um tanto doloroso de você assistir quando você é fã do Michael, porque é uma entrevista onde ela pergunta sobre infância, onde ela pergunta sobre os problemas com o pai, que são coisas dolorosas para o Michael. E em diversos momentos ela é invasiva com ele e ele tem vontade de chorar. Um dos momentos que é mais invasivo e doloroso naquela entrevista é definitivamente o momento onde ela fala da infância onde o pai tratava eles feito lixo,
né? Onde também ele fala da questão da criança, do comercial da Pepsi, né? Ser interpretado por uma criança branca, né? Que o Michael teria feito essa exigência e, tipo, isso foi uma coisa que foi amplamente divulgada. A relação dele com Hitler também foi falada. Então, assim, foi uma coisa muito louca que foi feita naquela entrevista, porque era literalmente uma entrevista para falar a verdade sobre todas as fake news que já vincularam sobre o Michael. E é doloroso de assistir. Só que o que rola no negócio? No final das contas, essa entrevista foi ao ar, deu muito certo, a carreira da Oprah explodiu, mas pouco tempo depois veio a primeira acusação de pedofilia do Michael Jackson, que foi aquela inescrupulosa, mentirosa e absurda que foi feita pelo Jordan Chandler. E o que acontece? Essa história, ela ficou de um jeito assim muito grande por muita influência da Oprah. E isso é uma coisa que é inegável da gente falar e que merece ser, sim, revisado e relembrado, porque foi um dos alicerces que ajudou a destruir a imagem do Michael Jackson. A Oprah começou a fazer matérias no programa dela ligando o Michael Jackson à pedofilia e principalmente essas coisas, essas matérias tinham esse teor e sempre o nome dele estava sendo colocado dentro ali de alguma forma. E isso, gente, só piorava a situação. Porque independente de ser verdade ou mentira, porque na época ainda estava correndo toda a história, os trambites, as coisas, a mídia estava criando as suas mentiras e suas teorias absurdas sobre o assunto, né? A famosa Filthy Press. A Oprah simplesmente ajudou a proliferar aquilo ali muito mais pela influência que ela tinha como pessoa. Então, tipo assim, ver uma Oprah Winfrey fazendo aquilo e vinculando aquilo ao Michael Jackson, gente, definitivamente aquilo ali era uma coisa que as pessoas levariam muito mais a sério do que simplesmente um jornal de boca de esquina. Depois de muito tempo sem contato com o Michael, a Oprah novamente volta na vida dele alguns anos depois, no ano de 2003, quando Martin Bashir lança oficialmente o Living with Michael Jackson, que foi um documentário super inescrupuloso, totalmente manipulado e absurdo, que o próprio Martin Bashir falou depois sobre esse documentário sendo manipulado, né, que ele coloca o Michael como um pervertido, como maluco, como Waco Jaco, enfim, tudo ali que a mídia sempre tratou o Michael, o Martin Bashir conseguiu fazer de um jeito com que o Michael se tornasse aquele monstro que a mídia colocava ele como se fosse. E a Oprah, mais uma vez, aproveitou da situação para fazer mais coisas relacionadas àquilo, colocando o nome do Michael Jackson dentro da sarjeta. Só que dessa vez ela estava um pouco mais agressiva nesse aspecto, porque ela colocava o nome dele em diversos tipos de coisa, não exatamente só relacionada ao problema ali da pedofilia, por exemplo. Ela fazia diversas matérias com teor tendencioso que tinham a ver com a imagem do Michael Jackson, já que era um dos artistas mais falados daquele momento, para conseguir promover o programa dela dentro daquilo. Numa entrevista que ela foi dar ao Larry King, o Larry King perguntou para ela exatamente sobre esses aspectos do Michael Jackson, porque na época que rolou esse documentário do Martin Bashir, já estava rolando os processos judiciais que o Michael Jackson tinha aberto contra diversas pessoas que acusaram ele. E durante toda aquela trambite ali, ele resolveu perguntar para ela, já que ela era uma grande comunicadora, se ela achava que ele era inocente, e ela foi categórica respondendo não, da forma mais fria possível. As coisas de certa forma ficavam pior pela influência da Oprah, gente, quando no ano de 2005, por exemplo, a gente tinha a Oprah mais uma vez vinculando matérias tendenciosas e com esse teor de pedofilia agregado na época do julgamento do Michael. Muitas pessoas que estavam no tribunal naquela época eram pessoas devotas da Oprah, então elas assistiam, tinham contato direto com ela. E essas matérias tendenciosas e todos aqueles discursos que a Oprah fazia, mais uma vez instigavam aquelas pessoas que cuidavam o caso do Michael Jackson para declarar ele culpado, mesmo com as provas explícitas de que ele era inocente. Mas uma das coisas, gente, que eu percebo assim que foi a mais cruel que a Oprah fez em relação ao Michael Jackson foi realmente a matéria que ela fez sobre o transtorno dismórfico corporal. Esse daí, gente, foi um jogo sujo porque ela literalmente tocou na ferida mais profunda que a gente sabe que o Michael Jackson e a família Jackson em si tem,
que é a questão realmente da imagem. O Joey, que é o pai do Michael Jackson, sempre tratou o Michael com muita rigidez. E uma das piores coisas que o Michael fala do problema que ele tinha com o pai era que o pai sempre colocava ele para baixo. O Michael era sempre feio, esquisito, sem graça. Quando ele começou a chegar na puberdade, que ele começou a ter espinhas, o pai tratava ele feito lixo, falando que a carreira dele tinha acabado, que ele ia perder muito dinheiro porque o Michael tinha virado um monstro. Então tudo isso na vida dele, gente, foi fazendo com que ele tivesse um transtorno no aspecto da imagem pessoal dele muito grande, e que tanto ele quanto os irmãos precisassem muito cuidar da sua aparência para eles realmente se encaixarem num padrão de sociedade por todo aquele processo que eles sofreram. Só que qual que é o negócio? Quando você fala desse tipo de assunto com o intuito de informar e levar a gravidade daquele transtorno e como aquilo afeta a vida das pessoas, a gente tem uma Oprah fazendo isso, colocando o Michael Jackson em xeque no negócio e dando o tempo todo a entender que ele nunca se aceitou como ele era, independente das pressões que ele sofreu com o pai, colocando inclusive foto dele criança e relatando durante ali o processo das filmagens da entrevista de 93, que o Michael teria querido o tempo inteiro controlar a situação ali para ver o jeito que ele aparecia nas coisas. Ele falava mal dele criança, então assim, tinha toda uma situação envolvida que ela distorcia e colocava literalmente o Michael como uma pessoa doida e doente. Uma das coisas que a gente sabe que mais deveria ter doído no Michael depois da morte dele em 2009 foi literalmente a entrevista que ela conseguiu com a mãe do Michael Jackson e os seus filhos na mansão. E qual que é o doloroso disso tudo? Porque a gente sabe que o Michael, ele sofria muito pelas coisas que a Oprah fazia na televisão aberta em relação a ele. E inclusive uma maquiadora, que na época era maquiadora do Michael e ela ainda estava ali no meio da família do Michael, ela deu uma entrevista falando sobre o assunto, que o Michael sofria muito com toda aquela situação. E uma das coisas que ele mais sofria naquela situação toda era definitivamente a dor que a Oprah causava nele pelas mentiras que ela proliferava com as matérias tendenciosas e que fazia com que as pessoas julgassem não somente ele, mas também muito os filhos. A própria Paris, que é a filha do Michael, fala exatamente que ela sofreu muito bullying na escola por ser filha do Michael Jackson. E isso é uma das coisas assim que ela fala que virou uma sequela dentro dela muito grande. E ela fala isso inclusive para Oprah, que foi uma das pessoas que mais instigou isso contra o próprio pai dela. Nessa época dessa entrevista, gente, o Randy Jackson, que é o irmão do Michael Jackson mais novo, ele foi extremamente contra a entrevista e ele fala que era nojento de pensar que eles aceitaram fazer aquilo ali, porque iria totalmente contra a realidade e verdade do que o Michael era como pessoa e sempre demonstrou para eles, porque eles estariam basicamente aceitando o que o inimigo falou e o inimigo por muito tempo ali divulgou como um fato. A gente vai chegar num ponto delicado da história, gente, que envolve uma terceira pessoa e que eu acho importante da gente falar, porque assim, todo esse aspecto de militância, toda essa proatividade que a Oprah tem em dar voz para minorias e agir por pessoas de forma positiva, isso de certa forma é uma coisa ruim quando você analisa que ela faz isso para algumas pessoas, mas ela coberta outras que realmente fazem coisas hediondas. Então assim, de certa forma soa como um favoritismo mesmo de beneficiar apenas o lado que interessa para ela, ok? Cata esse caso aqui que vamos falar agora. As acusações contra Harvey Weinstein surgiram em 2017. Várias atrizes e outras mulheres que trabalharam no entretenimento denunciaram o produtor que as agrediu sexualmente e psicologicamente. Os nomes do Harvey, tanto também como da Oprah, ambos estão interligados dentro do documentário Living Neverland de Michael Jackson. Mas agora, gente, nós temos que observar a questão do seguinte, que no final de 2018, um documentário sobre o assunto dele ia ser lançado e uma cortina de fumaça subitamente apareceu e desviou toda a atenção do caso do Harvey para uma outra pessoa que era simplesmente Michael Jackson.
O festival Sundance publicou o line-up das estreias e a principal atração era o documentário que falava sobre exatamente o Harvey. Entre os anos de 2016 e 2017, enquanto o processo do Wade e James ainda estava correndo no tribunal, começou a circular subitamente várias notícias de um arquivo secreto do FBI que continha uma suposta informação de material pornográfico e supostamente de posse de Michael Jackson. Em 2018, isso foi oficialmente confirmado como mentira e também chegamos a uma pessoa implantada ali que teve a sua identidade revelada como simplesmente Harvey, sendo a pessoa mandante da fake news. Mais uma vez, o que acontece? O nome do Michael é usado como bode expiatório para poder cobrir, fazer essa, como vou dizer, literalmente uma cortina de fumaça em cima do que realmente estava acontecendo e que merecia atenção e que não teve a devida atenção porque desviaram para o assunto Michael Jackson, que já não tinha mais a sua defesa para poder fazer. Mas agora eu vou perguntar para vocês, dentro desse jogo todo, qual que é o papel da Oprah e por que ela é uma das pessoas assim a também beneficiar-se do Living Neverland? A Oprah e o Harvey, como eu disse, eles tinham uma amizade muito grande. E assim, quando surgiu as primeiras denúncias, ela deu uma declaração bem confusa sobre o assunto. E já no Golden Globe de 2018, ela faz um discurso super inspirador e de super superação. Porém, o cantor Seal falou exatamente que não concordava com a Oprah e que também percebeu que ela estava insegura sobre a situação toda e que ela acabou ali meio que fazendo mesmo um pano quente. Mas um fato aconteceu durante o aniversário de 65 anos da Oprah, numa comemoração particular, que acabou chegando à tona e o público tomou a frente disso porque a gente meio que ficou chocado com o envolvimento da Oprah nisso, que foi exatamente o quesito dela ter durante o aniversário de 65 anos, ter tido a oportunidade de assistir com exclusividade o documentário Living Neverland. Mas eu pergunto pra vocês, que tipo de pessoa vocês julgariam alguém que assiste uma coisa daquela, mentirosa e inescrupulosa, exatamente no dia do seu aniversário, com uma perspectiva de triunfo? Mas uma coisa, gente, é fato e que a gente tem que ressaltar. A Oprah, ela é muito amigo do dono da HBO, que foi o produtor, inclusive, desse documentário Living Neverland. E assim, é triste a gente ver que uma pessoa que tanto influenciou e deu vozes para as pessoas e sempre foi em prol da sociedade e quis que as pessoas fizessem justiça pela verdade, ela faz esse tipo de coisa para simplesmente acusar uma pessoa que foi sempre inocente e teve todas as vezes que ele foi acusado e inocentado. Então, pensa só comigo para vocês verem, gente, é realmente uma guerra fria e que realmente a gente percebe o oportunismo e também aquela coisa da pessoa querer tomar o lado que beneficie ela. Isso é uma coisa triste de ver e principalmente levando em consideração alguém que tanto fez por uma sociedade como Oprah Winfrey, ok? Com isso a gente fecha aí o nosso vídeo. Eu vou perguntar agora para você, qual a sua opinião sobre esse assunto? Comenta aqui que eu quero saber. E se tiver alguma coisa que eu não falei que você queira completar, por favor, completa aqui que vai ser incrível ter você comentando sobre isso e a gente levando essa discussão cada vez mais longe, ok? Ó, um beijo e até o próximo vídeo nosso aí.